Olá, gente, voltamos aqui para gravar mais um vídeo, mais uma vez sobre o Windows XP, mais um vídeo aqui sobre o sistema operacional, que é bastante cobrado em concurso por diversas organizadoras. Aqui temos agora uma questão da organizadora Funrio, né, para um concurso agente administrativo realizado em 2007. Então, essa questão pede para você considerar as alternativas quanto à área de transferência do Windows. Então, no vídeo anterior, exatamente, nós terminamos um assunto falando sobre área de transferência também, que era essa área de transferência do Windows, que no caso é uma área de armazenamento que o sistema operacional Windows utiliza quando o usuário solicita a cópia ou recortar algum conteúdo. Os comandos de recortar ou copiar para em seguida poder colar em um outro local. Primeiro item, acionando a tecla Print Screen, todo o conteúdo exibido na tela é copiado para a área de transferência. Então, a função da tecla Print Screen no sistema Windows é exatamente gerar uma cópia de tudo aquilo que você está visualizando na tela, toda a imagem da tela, na área de transferência, permitindo assim que seja colado posteriormente. Então, se nós colocarmos aqui essa janelinha aqui, meus documentos, nós temos aqui por trás também uma exibição aqui de um slide que a gente vem trabalhando, a barra de tarefas, o botão iniciar. Então, se nós pressionarmos aqui a tecla Print Screen uma vez, já vai ser o suficiente. Vamos alternar aqui para uma janela com uma janela do Word e teclar Ctrl V, que é o atalho colar, do comando colar. O que nós vamos ter aqui na janela desse documento do Word? O slide, que aparecia no fundo da tela, por trás da janela Meus Documentos, a janela Meus Documentos e a barra de tarefas com os seus componentes. Então, toda aquela imagem que estava sendo exibida na tela foi copiada para a área de transferência e podemos colar aqui na janela do Word, que foi o que fizemos. Então, o que mostra que esse primeiro item é um item verdadeiro, correto. Segundo item, acionando as teclas Alt mais a tecla Print Screen, o conteúdo da janela ativa é copiado para a área de transferência. Então, a janela ativa é aquela janela que está sendo utilizada na frente, no momento. Se eu colocar aqui novamente a janela Meus Documentos, do Windows Explorer, se eu quiser agora capturar para a área de transferência apenas essa janelinha aqui, que está na frente, a janela ativa, Meus Documentos, sem agora capturar toda a imagem da tela, aí eu posso utilizar sim um atalho que foi descrito no item 2, Alt Print Screen. Alt Print Screen é um atalho que copia apenas a imagem da janela ativa para a área de transferência. Podemos ver agora, clicando aqui novamente no íconezinho do Word e teclando Ctrl V. Então, desta vez, vejam aqui que apenas a janela ativa, apenas a janela da pasta Meus Documentos, foi copiado para a área de transferência e quando eu usei o atalho Ctrl V, foi colado apenas a janela ativa, apenas essa janelinha Meus Documentos. É mais um item correto dessa questão da Funrio. Então, Alt Print Screen vai copiar apenas o conteúdo da janela ativa para a área de transferência. O item 3, acionando as teclas Ctrl mais C, o conteúdo da área de transferência é colado. Então, nós usamos aqui algumas vezes, agora há pouco, o atalho Ctrl V para colar o conteúdo da área de transferência. Ctrl C é para copiar um determinado conteúdo selecionado em uma janela. Então, esse terceiro item é falso, o correto seria Ctrl V e não Ctrl C. Estão corretas apenas as alternativas 1 e 2, portanto, letra D de dado para essa questão. Vamos a mais uma questão. Ministério da Saúde 2009, CESP, agente administrativo. Então, nós tivemos aqui 1, 2, 3, 4, 5 questões sobre o Windows XP. Uma questão aí de número 24 diz o seguinte: o desktop ou área de transferência do Windows é um ambiente de trabalho em que ficam armazenados temporariamente os arquivos ou parte de documentos que foram excluídos ou que foram copiados e aguardam ser colados em outro destino. Então, olha,
o desktop ou área de transferência do Windows é a mesma coisa? Não. O desktop também chamado de área de trabalho, certo? Então já começa aqui errada a questão, já analisamos aqui que a questão está errada. E segundo, que o local para onde o conteúdo de um arquivo, quando recortado, quando excluído ou copiado, vai ser colocado e depois vai poder ser colado em outro local, realmente vai ser aqui a área de transferência. Porém, nós não podemos dizer que a área de transferência é a mesma coisa que o desktop, certo? Então seria o desktop também chamado de área de trabalho e não área de transferência. Mas também o desktop não seria o local para onde esses arquivos são guardados enquanto esperam ser colados em outro destino. Então, quando se recorta, retira um conteúdo de um determinado arquivo, ou então se copia, eles aguardam na área de transferência para que sejam colados depois em outro local de destino. Então, esse comecinho aqui deixou essa questão aí completamente errada. Uma outra questão, para a gente analisar também se está certo ou errado, a questão de número 25. O menu principal de acesso no Windows, ativado pelo botão iniciar, pode oferecer um conjunto de ícones que permitem acesso direto a pastas específicas do usuário, como documentos recentes, meus locais de rede, meus documentos, meu computador. Então, realmente, esses itens eles podem ser exibidos no menu iniciar. Se nós pressionarmos aqui Ctrl ESC, que é um atalhozinho que a gente já comentou em um outro vídeo, que abre o menu iniciar, nós vamos ter aqui a pasta documentos recentes, que exibe uma lista com atalhos para os últimos documentos que foram acessados. Nós temos a pasta meus locais de rede, nós temos a pasta meu computador, a pasta meus documentos. Essas pastas aí, elas podem realmente serem exibidas, mas também podem ficar ocultas desse menu. Mas geralmente, por padrão, nós temos aqui já a exibição dessas pastas e a questão é verdadeira. Podemos aproveitar aqui para clicar com o botão direito do mouse na barra de tarefas e depois em propriedades. Em seguida, clicar na guia menu iniciar e depois na opção personalizar. Quando abrir essa caixa de diálogo personalizar o menu iniciar, vamos clicar aqui na guia avançado. Então, uma explicação até aqui que serve para alguém que tem aí, sente falta de algum item dentro do seu menu iniciar. Vai poder procurar dentro dessa lista o item que está faltando dentro do seu menu iniciar para poder ativá-lo. Ativar a exibição, ou o contrário, se quiser retirar algum item do menu iniciar. Então aqui, olha, nós temos a ajuda, a opção de ajuda que já está presente lá dentro do menu iniciar, o comando executar que já está presente no menu iniciar. Então, através dessas caixas aqui, nós poderíamos desativar, desmarcá-las e confirmar no OK para retirar esses itens do menu iniciar. Alguns outros itens que aparecem no menu iniciar, como definir acesso e padrões do programa, como o item impressoras e aparelhos de fax, como o item meu computador, né? Esse item que está presente dentro dessa questão, como meus locais de rede, meus documentos. Então está aqui, olha, são itens que podem ser exibidos ou retirados do menu iniciar. Meus locais de rede, que a caixinha já está marcada, minhas imagens. Então todos esses itens aí, eles podem ser exibidos ou ocultados do menu iniciar, painel de controle, pesquisar. E também um item que apareceu na questão chamado documentos recentes. Está aqui a caixinha de verificação mais abaixo. Listar documentos abertos mais recentemente. Se essa caixinha for desmarcada, o item documentos recentes não será exibido no menu iniciar. Então, por meio desse processo que nós aqui abrimos, é possível exibir ou ocultar, você decidir o que você vai manter dentro do menu iniciar e o que você pode retirar em termos de pastas e comandos do sistema operacional. Ok? Questão agora de número 26. Para encerrar uma sessão de trabalho e desligar um computador com o sistema Windows, deve-se clicar no botão iniciar, solicitar o item logoff, depois, na janela disponibilizada, clicar no botão desativar e, em seguida, cancelar. Então, uma questão aqui que a gente adianta, que já está errada. Então, quando nós
formos encerrar uma sessão de trabalho e desligar o computador com o sistema Windows, nós vamos sim clicar no botão iniciar, mas em seguida solicitar a opção desligar, para logo depois clicar no botão desativar, simplesmente. Iniciar, desligar o computador e em seguida desativar, para encerrar a sessão e desligar o computador. Se eu clicar na opção Log Off do menu iniciar, eu vou ter aqui esses dois itens, trocar usuário, fazer Log Off. Trocar usuário significa manter as atividades, os processos do usuário que está utilizando o computador atualmente em atividade na memória do computador e mostrar uma lista com o nome de outros usuários que também tenham uma conta definida para esse computador. E aí esse outro usuário poderá iniciar a sua sessão no sistema e aí os dois usuários vão ter processos em execução na memória desse computador. Já se eu clicar na outra opção fazer o Log Off, as atividades, os processos desse usuário atual serão finalizadas. Ou seja, não se mantém em atividade na memória, como no caso de trocar o usuário. Então, fazer o Log Off, chavezinha ali, que vai fechar, finalizar todos os processos do usuário atual, permitindo logo em seguida que um outro usuário possa iniciar uma sessão no sistema. Ou seja, não inicia nenhum processo de desligar, digamos assim, o computador. Apenas de finalizar os processos do usuário atual, encerrar a sessão do Windows do usuário atual para que um outro usuário possa iniciar uma sessão no sistema. Então, essa questão aí, que é a de número 26, ela está errada. Agora, uma questão de número 34 desse mesmo concurso. A pasta Arquivos de Programas do Windows é o local em que normalmente são instalados os programas do sistema operacional Windows. Então, até aí, correto. Existe essa pasta do sistema que já é criada durante o processo de instalação do Windows, chamado Arquivos de Programas. E, por padrão, né, os programas que são instalados no computador, eles ganham uma pasta dentro dessa pasta aí, uma subpasta, no caso, dentro da pasta Arquivos de Programas. Essa pasta também pode ser utilizada para a criação de novas pastas para instalação pelo próprio usuário da máquina de outros programas de seu interesse. Então, também é correto. O usuário também, ele pode, na medida que ele vai instalando seus programas, realizar a instalação, até para um melhor gerenciamento do sistema operacional Windows, a instalação da pasta daquele aplicativo que ele está instalando, dentro da pasta Arquivos de Programas. Então, não existe nenhum bloqueio por parte do sistema operacional de não permitir que o usuário utilize essa pasta para instalar outros aplicativos que não sejam aplicativos do próprio sistema, do próprio Windows. Então, a questão 34 é uma questão verdadeira. Uma outra questão desse concurso, no Windows, ao se excluir o atalho de um arquivo criado em qualquer ambiente de trabalho, como, por exemplo, na pasta Meus Documentos, o arquivo correspondente ao original também será automaticamente excluído do computador em uso. Então, é uma questão muito fácil. Nós podemos criar atalhos para determinados arquivos, como por exemplo aqui da pasta Meus Documentos, em algum outro local, como desktop. Então será criado um ícone de atalho que, quando executado, vai abrir o arquivo original que está na pasta Meus Documentos. Se esse ícone de atalho ele for excluído, nós vamos estar excluindo apenas esse atalho. A possibilidade de abrir rapidamente o arquivo que está na pasta Meus Documentos pelo seu atalho, que pode estar, por exemplo, como a gente citou, na pasta do desktop, na área de trabalho. Então, não mais será aberto através desse atalho, porque ele vai ser excluído, mas poderá ser aberto pelo arquivo original que está na pasta Meus Documentos. Tá? Então, o arquivo original ele não é excluído quando o seu atalho for excluído. É uma questão falsa. Ok, gente? Então, aqui nós tivemos a questão 24, foi uma questão errada. A questão 25, uma questão correta. 26, errada. 34, certa. E 35, errada. Então, foi o concurso aqui do Ministério da Saúde de 2009, realizado pelo CESP-UNB, no ano passado.